Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre mães em luto. Vamos conversar com o psicólogo e tanatólogo Arilson Ferraz. Ele é escritor, especialista em psicopatologia psicanalítica com formação em tanatologia e mestrando da UESB. Arilson, luto é uma palavra que desperta aí sentimentos muito fortes, mas o luto da mãe especificamente, ele é ainda mais intenso, né? A perda de um ente querido traz uma dor muito grande, mas quando se trata da perda de um filho, nós vamos nos deparar aí com um sofrimento um pouco maior, já que a mãe, ela traz um grande vínculo com esse filho, que começa a surgir a partir de uma gestação. Quando a mulher fica sabendo que está grávida, naquele momento já se começa a construir um grande vínculo. Há toda uma expectativa criada em relação a esse ser que vai chegar. Então a mãe vai compondo esse vínculo paulatinamente no processo da gestação. Esse filho nasce e quando em algum momento ele venha a falecer, o corte é severo. É uma quebra de vínculo muito forte. E quais são os efeitos mais recorrentes disso, Arilson? Gera na mãe o que a psicologia vai considerar a maior dor que se pode sentir em relação a essas questões de perda. Porque toda uma expectativa, todo um envolvimento afetivo poderoso da ordem do ser maternal é quebrado naquele momento. Então, a mãe vai ter um impacto muito grande diante desse acontecimento. É sempre muito traumático, Arilson, ou seja, todas as mães vivenciam esse luto de forma parecida? Inicialmente, ela vai entrar em um processo de choque. Claro também que nós temos que considerar como isso se deu, em que período aconteceu. No caso da mãe, é preciso perceber todo o seu contexto, como ela estava, em que momento, qual a idade desse filho que partiu, quanto tempo de convivência, que tipo de morte, porque tudo isso soma aí, junto com tudo que ela está vivenciando, com a dor que ela vai enfrentar. Então, é uma das maiores dores que pode existir na Terra e que precisa de um cuidado bastante atencioso. Essas fases que o luto tem, né? Elas são sempre iguais? Se fala muito das fases do luto, mas isso vai depender, essa ordem das fases, de cada mãe. Mas uma coisa que é muito comum acontecer nesse início é a negação. É difícil aceitar o acontecimento. É aquela mãe que acha que é um sonho, acha que daqui a pouco o filho vai aparecer, acha que aquilo é um pesadelo. Com o passar dos dias, ela vai se deparando com essa realidade. E daí pode surgir outros fenômenos também, como fases. E o que vem frequentemente após essa fase da negação, Arilson? É a negação com revolta. É uma revolta de tudo ou de todos, onde ela não consegue assimilar o que lhe aconteceu. E ela pode produzir esses momentos de raiva, de revolta, como querendo protestar a dor que lhe alcança. Mas nesse momento, ela também pode começar a se sentir culpada, como se ela de alguma forma não cuidou ou deveria ter feito isso ou aquilo para acudir o filho. Mas na verdade, esse é um processo que a maioria das mães vão entrar, achando que ela teve alguma participação no que aconteceu com o filho, o que não é verdade. Nenhuma mãe deseja isso para um filho. Então é negação, é revolta, culpa. Qual seria o melhor redirecionamento desses pensamentos para esse momento, Arilson? Naquele momento é entender que estas situações, esses sentimentos, esses sintomas que ela tem, precisam ser postos para fora. Precisamos compreender a mãe nesse estado que naturalmente ela vai apresentar, ela vai entrar, negando o acontecimento, revoltando-se contra tudo ou contra todos, ou ela pode também começar nesse processo de culpa, que precisa aí nesse momento, a depender da intensidade desses fenômenos,
um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, como nós dissemos, para que ela tenha nesse momento um amparo para enfrentar essas fases do luto que advém dessa perda. E ainda tem outras fases, né? Há uma muito grave, que é quando a mãe começa a perder a vontade de viver. Tudo parece ter se tornado cinza, sem sabor, sem gosto. Isso compromete a alimentação, o zelo da saúde, começa um processo de abandono de si mesma. E o que a família pode fazer neste momento, Arilson? A família tem que estar perto, tem que estar atenta, ajudando ela a recobrar essa vontade de dar conta do cotidiano, dos afazeres cotidianos. É um processo lento, mas ocorre um abatimento nessa hora. A mãe não quer saber de nada, só quer saber do filho. E essa fixação vai acontecer e nós não podemos barrar, nós não podemos impedir. Nesse momento, a falta é do filho, então o filho vai ganhando prioridade. E surge esse abatimento, essa perda do sentido existencial, que pode levar a mãe à depressão. E é por isso que temos que ter esse cuidado, de estar perto dela, com palavras confortadoras. Mas é importante também não minimizar e nem impedir que o sentimento de tristeza apareça, né? Não barrando os seus sentimentos, mas estimulando ela a ver de forma mais confortadora essa situação, mesmo que seja difícil. Que a mãe consiga ter um olhar diferente do que lhe aconteceu. Essa é a proposta e o movimento que a família deve fazer. O acompanhamento profissional vai ajudando ela a enfrentar essa dor, a saber lidar com isso. E é um processo lento, é devagar. Porém, é possível que essa mãe se organize com o tempo. Mas essa queda, essa desistência de viver ocorre, mas com o apoio familiar e profissional, ela vai recobrando pouco a pouco a vontade de fazer as coisas. Paulatinamente, ela vai voltando a ter gosto pelas coisas, mesmo que esteja sob forte dor. Onde, claro, ela vai ter que ter todo um amparo profissional. A depender do seu estado, ela vai precisar desse acompanhamento. Mas desse acolhimento familiar é fundamental. E o que exatamente a família pode fazer para tentar aplacar um pouco essa dor tão grande? Deixar que a mãe desabafe, deixar que a mãe chore e receber dos familiares esse conforto, esse amparo, esse afeto para que ela atravesse esses primeiros dias que são os mais difíceis. A mãe, nesse período, ela entra no estado de choque. É difícil para ela assimilar a realidade. E por conta disso, ela vai oscilar emocionalmente bastante. Então, acompanhamento de um psicólogo ou de um atendimento psiquiátrico que dê a ela condições de atravessar esse período de enorme abalo. Mas isso vai depender de cada mãe, de como essa mãe vai processar esse momento. Mas, de qualquer forma, o amparo familiar é fundamental para que ela atravesse esses dias difíceis, esse calor humano, essa presença, esse acolhimento, fortalecendo ela nesse momento de difícil processo, de dor, de falta e de vazio. Então a família é um ponto fundamental para que essa mãe supere e atravesse esse momento difícil. Muito obrigada, Arilson.